7h39, olha, depois de idas e vindas, a Prefeitura de Taubaté decidiu não emendar o feriado estadual de hoje com antecipação de outros feriados municipais. A tendência é que um decreto regulamentando a antecipação dos feriados seja divulgado no início dessa semana, mas não foi até agora e muita gente esperava que fosse na sexta-feira. Sobre esse assunto eu converso com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, o Sincovat, Dan Ginsburg. Presidente, obrigado pela atenção com o Primeira Hora Regional. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Band. Presidente, antes da gente falar de uns dados divulgados pelo próprio sindicato em relação ao movimento do comércio no Litoral Norte, que é muito preocupante, né? A temporada foi quebrada no meio. Eu queria ouvi-lo sobre essa possibilidade de antecipação de feriados em Taubaté. A Câmara faz uma sessão na sexta-feira de manhã extraordinária, tem uma grande discussão, mas aprova, já que o prefeito tem a maioria absoluta na Câmara, aprova a possibilidade de antecipar feriados municipais. Aí todo mundo esperava o decreto do prefeito, que até agora não saiu. O senhor acredita que possa ter mudado de ideia? A Câmara vai ficar nesse meio, nessa briga política sem ter o que fazer? Adiantou, mas o decreto não confirma? Conversaram com vocês do comércio? Como é que está isso na cidade de Taubaté, hein? Bom, conversamos com o prefeito Ortiz Júnior a respeito do decreto. A gente acha que pode resolver alguns problemas no futuro, né? É importante, quando o comércio tiver aí a sua retomada, que a gente não tenha essas emendas que são complicadas. A gente também ponderou com ele a questão do litoral e de Campos do Jordão, porque são cidades da nossa base, né, do nosso sindicato, e essas cidades estão muito preocupadas com a ida, né, dos turistas. É uma loucura, né? Os turistas sempre foram bem-vindos em todas essas cidades e agora os prefeitos pedem para que eles não compareçam. E o que o prefeito nos falou é que o decreto era importante para ele poder resolver o problema do ano letivo das escolas municipais. E se isso não acontecesse, ele teria que empurrar o final do ano para janeiro, e que, então, nós acreditamos sim que vai acontecer essa antecipação dos feriados, não por conta do isolamento, mas mais por conta do problema escolar. Perfeito. Há uma grande discussão. No caso, o Litoral Norte seria totalmente contra a antecipação dos feriados, porque eles esperam justamente emendas no segundo semestre para que leve turistas ao litoral, e é nos feriados que o litoral recebe o número de turistas, na expectativa de que um segundo semestre seja mais regular na questão do ir e vir e na questão da pandemia. Hoje, o Litoral Norte tem praticamente zero de movimento de comércio, não é mesmo? Como é que está a situação? Qual é o estudo que vocês fizeram, Dan? Então, o estudo aí você já apresentou, são dados extremamente preocupantes, 4 milhões dia nas 4 cidades aí do Litoral Norte, são 4 milhões dia só na cidade de Taubaté, 50 milhões dia na região metropolitana do Vale do Paraíba, empregos sendo cortados, graças à medida provisória do governo, aí tivemos uma quantidade enorme de contratos suspensos e jornadas reduzidas, o que empurra para frente essa possibilidade, mas como a própria MP traz uma estabilidade para esses empregados, a gente teme muito o futuro, né? Porque se o comércio realmente não voltar a funcionar, se os lojistas não conseguirem abrir suas lojas ou a população não voltar aí às compras, né? Com medo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, muitos desses empregos também serão perdidos. Então os números são realmente muito complicados, muito grandes, e a gente tem uma expectativa muito grande com a reunião hoje dos prefeitos com o governador Dória. O prefeito nos disse que vai levar os nossos dados para o governador e nós estamos esperançosos de que aqui a nossa cidade e outras cidades estão conseguindo aí, de alguma maneira, trazer aí a pandemia sob controle e que alguma parte do comércio possa ser liberalizada.
Eu vejo aqui dados que em 2 meses, devido ao isolamento social causado pelo coronavírus, o setor, que é coordenado pelo Sincovat, demitiu 1.036 pessoas e suspendeu o contrato de outros 1.700 funcionários. Vocês do comércio varejista entendem que as leis editadas em meio a essa pandemia, tanto por parte do governo do estado, do governo federal, têm sido suficientes, principalmente para os pequenos e médios empresários, que é onde está o varejo do emprego nas cidades, principalmente de pequeno e médio porte da região, Dangsburg? Então, do governo do estado, a gente teve pouquíssimas medidas que são interessantes, né? Tivemos aí a suspensão do ICMS para as grandes empresas, e os valores que eles nos ofereceram a título de crédito são muito pequenos, né? Coisa de 600 milhões não cobre nenhum pedacinho dos nossos problemas. Com relação à medida provisória que diz respeito ao emprego, a gente considera ela positiva. Tivemos problemas com o Sindicato dos Empregados, que não concordavam com ela, e depois da medida do Supremo Tribunal Federal de que eles só seriam informados, nós tivemos aí uma pacificação do problema, porque senão a situação seria bem mais complicada. Com relação ao crédito, é que tem sido o grande problema, Nicolini. O governo tem tentado, através dos bancos, oferecer crédito aí para as micro e pequenas empresas, mas esse crédito está empossado, esse crédito não chega, os bancos continuam querendo garantias para que o dinheiro seja emprestado. Então, a gente tem muitos problemas com relação a isso. A Federação do Comércio, né, que a gente faz parte, tem pressionado tanto o governo federal como o governador Dória, mas esse é um problema que diz respeito aos bancos, eles trabalham com isso e fica difícil imaginarmos. Então, se não tivermos aí dinheiro a fundo perdido, um dinheiro que seja realmente garantido pelo governo federal, esse dinheiro não vai chegar nas empresas. E é isso que a gente percebe, a dificuldade dos empresários de ter acesso, e com isso muitos estão fechando as portas. Te assusta o número de fechamentos de empresa, principalmente do pequeno comércio, Dan? Como é que está essa situação? Nos assusta sim. Na rua que a gente tem comércio aqui em Taubaté, a gente tem notícia já de 4 fechamentos. Existe insensibilidade aí dos proprietários desses imóveis, né? Esses dias me ligou um empresário dizendo que ele pediu uma redução do aluguel dele, que era de 7 mil mensais, e estava vencendo naquele dia, naquele mês, o contrato de aluguel, e o dono do imóvel falou, olha, a partir de agora é 10 mil reais e não tem conversa. Então, existe muitos problemas, né? Existe essa insensibilidade aí de muitas pessoas que participam desse jogo, é uma corrente, né? Todo mundo tem que estar entendendo como é que essa situação funciona, porque vamos ter sim uma quebradeira muito, muito grande aí de empresas, principalmente as pequenas. Existe uma cadeia, né? Por exemplo, vou citar aqui a questão de aluguel de trajes de noiva, por exemplo. Você imagina que os casamentos não acontecem, as formaturas não acontecem, você tem os DJs que fazem as festas, você tem os locais das festas, você tem os buffets. Então é toda uma cadeia que vai ter muitos, né, já está tendo problemas e vai ter muitos problemas, porque provavelmente vão ser uma das últimas a voltarem a funcionar. Então é uma situação que traz muita preocupação para nós aqui do sindicato. Até porque a gente percebe que infelizmente tem gente que quer ser esperto. E como o exemplo que você deu da pessoa que quer subir em 30% um aluguel num período como esse, é querer se aproveitar da desgraça alheia, que infelizmente é uma realidade do mundo, não é mesmo, Dan? Exatamente, né? Isso é uma situação que nos traz muita, muita preocupação. Uma outra coisa que eu gostaria de citar, o Nicolini, é com relação ao comércio de forma que ele está funcionando, é uma forma muito injusta, né? Você tem aí os supermercados, né, podendo funcionar. Esses supermercados, obviamente, estão no seu papel, mas eles podem vender de tudo, televisores, calçados, roupas,
utensílios domésticos, e o comércio tradicional, que só trabalha com esses produtos, né? Aquela loja de roupa, aquela loja de calçado, ser impedida de funcionar, de trabalhar. Isso traz um desequilíbrio enorme, um desequilíbrio muito grande aqui na nossa economia, e a gente acha isso muito, muito injusto. Para a gente fechar, Dan Ginsburg, vocês acreditam em algum tipo de flexibilização a partir da próxima semana, apesar dos dados alarmantes do número de mortes? Não cede, não diminui o número de casos e mortes do coronavírus no Brasil? Nós estamos esperançosos, sim. Nós fizemos uma reunião aqui em Taubaté, levamos alguns empresários para apresentar esses dados para o prefeito. E o que eu acho que tem que ser levado em conta é o que você apresentou aí, o número de mortes por 100 mil habitantes, né? Um número desse. Obviamente os números vão começar a subir, né? Porque os testes estão aumentando, então muita gente está infectada, muita gente não apresenta o problema, e a gente precisa, a vida tem que andar, né? Infelizmente, eu acho que as pessoas que não se sentirem seguras, as pessoas que tiverem algum tipo de problema de saúde, né, devem continuar a ficar em casa. Agora, muita desinformação, né, Nicolini? Eu faço uma pergunta para você que é a seguinte: estão liberados hospitais, bancos, supermercados, material de construção, indústria. Quanto dessas pessoas que estão autorizadas a trabalhar representam da população, né? 10%, 20%? Então, quando você fala aí em que 50% das pessoas têm que ficar em casa, não sei, me parece um número muito, muito alto se a gente levar em conta as pessoas que estão autorizadas a trabalharem. Então, a gente tem muita desinformação, a gente realmente não sabe, não tem acesso a todos esses dados, e isso traz, né, uma certa insegurança, uma certa insatisfação. Eu temo muito uma desobediência civil se a gente continuar nessa situação em que estamos vivendo. Dan Ginsburg, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, muito obrigado pela atenção com o Primeira Hora Regional. Bom dia e boa semana. Bom dia a todos, boa semana. 7h51.